Bom, pessoal, dando continuidade ao caso do sistema de partículas, né? A gente tinha visto que quando no sistema de partículas a soma das forças externas que atuam no sistema de partículas for nula, o momento linear total é conservado. Mas em relação à conservação da energia no sistema de partículas, a gente usou alguns exemplos e usamos essa conservação, né? Mas realmente, de fato, o que seria a conservação da energia no sistema de partículas, né? A partícula 1 separadamente tem energia cinética e tem energia potencial associada a alguma força conservativa, necessariamente não seria conservada separadamente porque teria interação da partícula 2, né, nessa partícula 1, né? Então, vamos deduzir a lei de conservação da energia no sistema de partículas, considerando apenas duas partículas, por simplicidade, e vamos então escrever as leis de energia para cada partícula. A partícula 1 é M1. A desaceleração dela tem que ser igual às forças resultantes, que é a força externa, né, mais a força interna, que é a ação, que é a força que 2S1. E a partícula 2, né, seria dV2 dt igual a força externa 2 mais F que 1 S em 2, né? Lembrando, ação e reação, né? F que 2S1 é menos F que 1 S2, né? Então, supor aqui a equação 1, a equação 2, né? Para deduzir então a equação da energia, né? A gente então pega o produto escalar da equação 1 por V1 e a equação 2 por V2, né? Então, vou ficar com M1 dV1 dt escalar V1 é igual F e E1 escalar V1, né? Mais F21 escalar V1. E a equação 2 fica M2 dV2 dt escalar V2 igual a F força externa escalar V2 mais F de 2 escalar V2, né? Vou chamar a equação de 1.1 a equação 2.1, né? Agora, lembrando o seguinte, ó, que dV1 escalar V1, isso aqui é igual a ddt, né, de 1 meio de V1 ao quadrado. A gente já usou essa relação. E dV2 dV2 dt escalar V2, isso aqui, né, é a derivada em relação ao tempo de 1 meio V2 ao quadrado, né? Agora, se F e E1 e F e E2 forem conservativas, que vai correr F de E1 escalar V1, a gente viu que isso é menos a derivada de energia potencial, né? Vou chamar isso de U1 dt, e F e E2 escalar V2 é igual a menos D de U2 dt, né? U2 dt. E aí a gente fica então com a seguinte equação: d dt, né, de 1 meio de mv1 ao quadrado é igual a menos d1 dt mais f21 escalar v1. E ddt de 1 meio de m2 v2 é igual a menos du2 dt mais f de 1, 2 escalar v2, né? E daí a gente vai ter duas equações agora. Então, passando esse termo da energia potencial para o lado esquerdo, e de 1 e de 2, nós vamos ter ddt da energia cinética da partícula 1 mais
Energia potencial da partícula 1 é igual a lá V1. E ddt meio M2 V2 ao quadrado mais o 2, né? Aqui é a energia potencial, não, né? Esse aqui, esse. Não confundir com velocidade aí, né? O meu está aparecendo com V, mas não é. Então isso aqui seria F de 1, 2, escalar V2. Aí se você ver a energia, né? A energia mecânica de cada partícula não é conservada, né? Devido exatamente à interação que existe entre 1 e 2. Bom, então as energias separadas não são conservadas, mas a energia total. Então se eu somar essas duas equações aqui, vamos chamar essas equações aqui, deixa eu chamar de 1.2, 1.1, vamos chamar essa equação aqui de 1.2 e 2.2. Então se eu somar com 2.2, que aí eu vou ter aquela ideia também de sistema. Então vai ter a energia mecânica do sistema, que é 1 mais E2, vai ser igual. Aí então eu vou usar agora o fato que F de 1,2 é menos F de 2,1. Então eu posso escrever essa equação assim: F de 2,1 escalar V1 menos E2. Né? E aí é o seguinte: se esse produto escalar aí for zero, né? Então você tem energia mecânica do sistema seria conservada, né? Mas se também, em outra situação, se essa energia aí for também né? Se essa aqui na verdade não é energia, é potência. Se essa potência aqui, né, que é F escalar V, que é uma potência relativa, né, que é F2,1 escalar, que é a velocidade relativa, né, V1 em relação a 2. Se isso aí for também, pode ser escrito como uma derivada da energia potencial, então a gente tem a seguinte equação, né? Então se F2,1 escalar V de 1 menos V de 2, isso aqui for igual a menos a derivada de U de 1,2 dt, né? Que aí seria exatamente das forças internas, então essa seria a energia potencial das forças internas. E aí você teria então, conservação da energia seria E1 mais E2 mais U de 1,2 igual a zero. Então a nossa energia total, que seria essa energia total, seria 1 meio de M1 V1 ao quadrado mais 1 meio de M2 V2 ao quadrado mais energia potencial externa de 1 mais energia potencial externa de 2 mais energia interna, isso aqui é energia interna, aí seria constante, né? Então essa seria a energia total, né? Energia cinética, energia potencial devido às forças externas, mais energia potencial devido às forças internas, certo? Então vamos ver um exemplo aqui, quando ocorre um exemplo simples aqui, quando é que tem energia interna, né? Vamos ver o exemplo, né? Vamos considerar aqui com um caso simples, dois blocozinhos ligados com uma mola, né? Aqui nosso é X, nosso zero. Então nós temos aqui X1 e X2. E vamos supor que o comprimento L0 é o comprimento relaxado da mola, né? É o comprimento relaxado da mola. A mola. Essa mola tem a constante elástica K, né? Então, quando eu pegar as duas partículas e aplicar a força externa e fizer com que elas, né, diminuam esse comprimento da mola, vai haver uma força aqui, né,
o 2 vai exercer em 1, que a mola vai exercer no bloco 1, e também uma força que 1 vai exercer em 2, né? Então, vamos supor, então calcular a força que 2 exerce em 1. Então, sempre na direção, né, na direção X, né? Ela vai ser o seguinte, quando se eu alongasse essa mola, né? Então, de modo que x2 menos x1 fosse maior do que o comprimento relaxado, né? Então a força, né, que 2 exerce em 1 seria exatamente na direção positiva. Então vou colocar assim. A força desse 2 seria x2 menos x1 menos L0. Certo? Isso aí é componente x da força. Certo? Componente x da força. Logicamente que F que 1 exerce em 2 seria igual a menos K x2 menos x1 menos L0. Só que é um componente x, né, das forças. Certo? Você vê que quando x2 menos x1 fosse maior do que o próprio comprimento da mola, ela estaria alongada e ela tentaria puxar o corpo 1 na direção positiva desse x e puxar o corpo 2 na direção negativa desse x. Né? Quando fosse comprimida, então teria uma força contrária em 1 e daria exatamente esse sinal necessário da lei de Hooke. Né? Então, vamos calcular aquele termo da energia, que é F de 1, 2, né? F de 2, 1, escalar velocidade relativa, né? V1 menos V2. Só que V1 é dx1, né? X1 dt na direção I, V2 dx2 dx2 dt na direção I, né? E o F de 2, 1 é exatamente aquela força que é Kx2 menos x1 menos L0 na direção I, né? Então nosso F2, 1 escalar V1 menos V2 vai ser igual a K x2 menos x1 2 menos x1 menos L0 vezes ddt, posso escrever assim, ddt de x1 menos x2, né? Aí seria o nosso termo, né? Aquele termo que tem da variação da energia mecânica, né? Do sistema de partículas. Bom, mas eu posso escrever isso assim, não? Se eu calcular aqui, lembrando que ddt de x2 menos x1 menos L0, como é constante, né? Isso aqui é dx2 menos x1 dt, né? Já que L0 é o comprimento da mola que é constante. Então posso escrever F2, 1 escalar V1 menos V2 como sendo, né, K x2 menos x1 menos L0, né? Aqui a força, né, Kx2 menos x1 menos L0, né? Vezes ddt, né? Aí eu posso dizer que isso aqui é menos, né? ddt de x2 menos x1, né? Aí eu posso colocar então x2 menos x1, eu posso colocar então, né, que é a derivada. Isso aqui eu posso então escrever como dx2 dt, que é, né, isso aqui é menos, né? Vou escrever assim, menos ddt de x1 menos x2. Então eu posso escrever assim, na verdade, né? Menos L0. Mas isso aqui, né, a gente já tinha visto, isso aqui é menos 1/2, né? Menos ddt de 1/2 de K, né? 1/2
de K x2 menos x1 menos L0 ao quadrado, né? Então, como? Então, isso implica, essa relação aí. Ou seja, isso aqui é o menos o du2 dt. Então, nosso potencial de interação, energia potencial de interação, o 2, nosso U de 2, seria simplesmente 1 meio de K x2 menos x1 menos L0 ao quadrado, que é a energia potencial de deformação da mola. Então aí você teria, então, a conservação da energia seria total, seria assim: 1 meio de M1 V1 ao quadrado mais 1 meio de M2 V2 ao quadrado. Não tem energia potencial gravitacional aí, a gente está só vendo ao longo do eixo do X. Então mais 1 meio de K x2 menos x1 menos L0 ao quadrado. Essa energia total aqui, que é a energia cinética das partículas mais a energia interna, isso aí é uma constante, ok? Bom, a gente usou nasquelas colisões, a gente tinha visto usado a conservação da energia. Então, uma maneira para a gente entender o que acontece naquelas colisões de dois corpos, com um choque perfeitamente elástico, vamos então ver o seguinte exemplo aqui. Vamos considerar aqui um bloco 1, bloco 1, bloco 1, massa M1, tem a velocidade V1, e vou fazer o seguinte: no bloco 2, massa M2, vou colocar uma mola, logicamente essa mola ideal, sem massa, e ela é relaxada na situação que está aí, e ele tem velocidade aqui V2. Para se aproximar, V1 teria que ser maior que V2 na situação inicial, E aí a gente tem que a força da mola aí seria a força interna, a gente tem conservação do momento. Então, momento do sistema, linear. Então você teria situação inicial M1V1 mais M2V2, Teria que ser a outra situação, que seria M1, vamos chamar assim, V1 final mais M2 V2 final, Pronto, isso aí seria a conservação do momento linear. Aí a gente viu o seguinte, Então elas vão a mola vai, o corpo vai bater na mola, então vai haver compressão dessa mola, certo? Aí depois eles se libertam, e os dois blocos saem com velocidades V1 final, V2 final. Então, o que vai acontecer, isso aqui é antes da colisão, e aqui é depois, Certo? Aí vamos ver o processo durante a colisão. Então, durante a colisão, Então vamos ver o estágio 1. Estágio 1. Nesse estágio 1, o que vai acontecer é o seguinte: é o estágio em que a velocidade intermediária aqui, que eu vou chamar de V', nesse estágio, do corpo 1, continua ainda sendo maior do que o corpo 2, vou chamar assim V1', maior que V2', de modo que a distância relativa entre elas vai diminuir, então a mola começa a ser comprimida,
Aí vai ver o estágio 2, que é, essa mola vai ter a compressão máxima, ou seja, sua energia potencial vai ficar máxima, e nesse estágio 2, né, a compressão é máxima, então a velocidade relativa de 1 relativa a 2 tem que ser 0, né? Aí você teria nesse caso V1' seria igual a V2'. Estágio 2, chamado de velocidade V', né? Aí 2'. Então ele vai, o bloco não vai se aproximar, vai comprimindo, vai chegar um momento que não comprime mais a bola. Ela chega à energia potencial máxima. Né? Então os dois blocos ficam nesse estágio com velocidades iguais. Depois, estágio 3. O estágio 3, aí há um afastamento agora de 2 relativo a 1. Aí você teria um corpo 1 e o corpo 2. Aí nesse caso desse estágio aí, você teria V1, 2 linhas, 3 linhas, né? Seria menor que a velocidade do corpo 2, né? Ele estaria se afastando agora. Antes era se aproximando, aí não se aproximava mais, depois se afastando. Aí depois daí, eles vão para o estágio final, que seria, né, o estágio que é depois da colisão, que aí teria velocidade V1F e V2F, né? E aí seria esse estágio aí. Então, durante o estágio da colisão, tem conservação de energia, né? O cara quer a mola tem um potencial, né, força conservativa. Então, durante o processo da colisão, essa energia se conservou. Então, desde o início tinha aquelas energias e aí se conserva, certo? Aí naquele processo que a gente tinha visto, né, que eram 2 corpos que batiam e ficavam grudados, é nesse estágio, exatamente esse estágio 2. Só que eles vão ficar sempre nesse estágio 2. É como se os dois blocos, né, tivessem uma mola, ela vai, comprime a mola e de alguma forma tivesse algum gancho que eles ficassem segurando um ao outro. Aí aquela energia que imaginamos que foi perdida, foi armazenada nessa energia potencial da mola, certo? Que seria os dois blocos armazenando essa energia, né, dessa forma, né? Então aquela nossa perca de energia de alguma forma poderia ser simulada por aí. Nesse estágio 2 permaneceria, e aí permaneceria sempre, ou seja, comprimir a mola, de alguma forma teria 2 ganchos que seguraria a mola nessa deformação máxima aí, certo? Então isso aí seria um exemplo, né, das forças internas, né, realizando trabalho conservativo. Agora, outro exemplo que a gente pode ter também, é um exemplo bem ideal, seria considerar, outro exemplo aqui, considerar então dos 2 blocos completamente rígidos, não sofrer nenhum tipo de deformação. Então, durante o estágio, então corpos rígidos, não sofre deformação. Deformações. Então, não havendo atrito, o que vai acontecer durante o estágio da colisão, né, durante a colisão, você teria os 2 blocos aqui grudadinho, que 1 e 2, né? Que o bloco 1, o bloco 2, né? E aí você teria o F, que 2, 1, né? Escalar V1 menos V2, como é que isso aqui aconteceria? Ora, mas como ele não tem nenhum tipo de deformação, né? A velocidade, durante o processo de colisão, a velocidade de 1 necessariamente tem que ser igual à velocidade de 2. E aí você teria a velocidade relativa aqui, durante a colisão, seria 0. Né? Durante a colisão, né? Durante a colisão. Certo? Que a distância relativa dos dois blocos, né? Essa distância x1 menos x2, né? x2 menos x1, por exemplo, seria sempre constante, né? Durante a colisão.
constante durante a colisão. Então, a velocidade relativa durante o processo de colisão sempre é nula. E aí esse termo F escalar de 1, 2 escalar V1 menos V2 vai ser sempre zero, né? Vai ser sempre zero, né? E aí, né, você teria então que nossa energia durante a colisão, dois corpos rígidos, não tendo atrito, aí você tem conservação da energia e aí você tem que a energia, que é 1/2 de M1 V1 ao quadrado, mais 1/2 de M2 V2 ao quadrado, vai ser igual a 1/2 de M1 V1F quadrado, mais 1/2 de M2 V2F quadrado, né? Nesse caso aqui eu estou colocando novamente, né, ele sob um eixo unidimensional só para exemplificar o caso, né? Bom, agora tem outro caso interessante, né? Que é um caso já foi discutido, que é bem famoso, que é esse caso do, né, um bloco de massa M, que eu vou chamar de 1, e um blocozinho de massa M, que eu vou chamar de 2, né? Aqui o nosso eixo do X, né? Então, as forças resultantes que atuam aí no externa são só a normal, que o solo faz em 1, mais o peso, né, que faz no bloco 2, mais, né, a força peso que faz no bloco 1. Essa seria a força resultante, que são sempre verticais, né? E aí, no caso, a componente X seria 0. Então, daí a gente tira, por exemplo, que M V1x mais M V2x tem que ser sempre 0, né? Desde que os dois blocos, por exemplo, são do repouso. Então, vamos supor que eu tenho a altura H e bloco 1 e 2 em repouso, inicialmente em repouso. Inicialmente repouso. E não tem atrito, né? Sem atritos. Né? Então, na verdade, essas são as forças externas que estão atuando nas partículas, né? E o centro de massa vai variar, né? O centro de massa vai sofrer, né, alteração aí, porque tem essa força resultante atuando aí, certo? Força resultante atuando nas partículas. Bom, então a gente tem a conservação do momento na direção X, né? A gente pode aplicar essa equação, então vamos chamar essa equação de 1, né? Situação intermediária. E vamos analisar então a força interna. A força interna que tem aí, aqui é o corpo 2 de massa M, e aqui é o corpo 1, que é a cunha, né? Na verdade é a cunha, né? Corpo 1. Então aqui seria então a força aqui seria a força que 2 exerce 1, né? E essa aqui seria a força que 1 exerce 2. Essa força aqui, né, seria a força normal, né? Então essa daqui seria, por exemplo, normal, e essa aqui seria menos a normal, né? O plano. E essa normal é perpendicular à superfície da cunha, né? Certo? Então vamos calcular quanto é que vale F de 2,1
escalar V1 menos V2, né? Posso escrever isso aqui, logicamente, como sendo F21 V2 menos V1. Mas V2 menos V1 é a velocidade, né? V2 menos V1 é a velocidade relativa, né? Velocidade relativa, né? Então a velocidade relativa do bloco em relação à cunha, ela é sempre perpendicular a n, né? Então ela é sempre perpendicular ao vetor normal, que ele, né, o bloco desliza sobre a cunha, né? Não tem atrito. Então isso aqui, normal, escalar, né, V2 menos V1 é zero. De modo que esse F de 1, 2, o F2, 1, né? É a nossa expressão que a gente colocou lá, F2, 1. Escalar V2, V1 menos V2, isso aqui é igual a zero. E aí a energia é conservada. Então qual é a energia? Né? A energia é conservada. Então a energia vai ser a velocidade de energia cinética, né? M1, componente V1x quadrado mais V1y quadrado, né? Massa M1, que é M, que eu chamei de M, né? Não, desculpa, aqui é a partícula 2, né? Massa pequena. Tá aqui, na verdade, é M, né? Tá aqui. Aqui é M grande. M grande. Mais um meio de M pequeno. A partícula 2. Né? V2 de x quadrado mais V2 de y quadrado. Mais energia potencial, né? É M pequeno GY2 mais M grande G de Y1, né? Então, aqui, na verdade, vamos trocar na equação 2, que eu chamei de 1 a cunha, né? Então, vou trocar aqui. Deixa eu trocar aqui só os M. Vou trocar daqui. Então, aqui é M e M. Né? Mas só que a nossa partícula, a nossa cunha, que é a partícula 1, ela não tem movimento na direção Y, né? Então, o nosso V1 de Y é igual a zero, né? E, logicamente, meu Y1 é constante, né? Vou chamar assim de Y0, que é constante. Então, essa energia é conservada. Então, inicialmente, a energia vale quanto? mgh da partícula 2, que ela está na altura h, né? Não tinha velocidade, nem da cunha, nem que é a partícula 1, nem da partícula 2, né? E aí tem só a outra energia potencial, que é mgy de zero. Então, comparando aqui, nós temos a seguinte equação: mgh mais mgy y0 é igual a 1 meio de m v1x quadrado, que eu vou chamar de v, certo? Vou chamar de v, um v grande, certo? Vou chamar de v grande, mais 1 meio de m v2x quadrado mais v2y quadrado mais, né,
Aí quando ele chegar lá no bloco, né? Aí eu vou fazer com que y2 seja 0, certo? Então não vai ter esse termo BGM de y2. Se ele chegar lá no canto, na ponta da cunha. Então esse termo não teria 0, então seria só esse termo aqui, g de y1 0. Que aí vai cancelar, né? E aí você teria então a seguinte equação: mgh igual a 1 meio de mv2 mais 1 meio de m v2x ao quadrado mais v2y ao quadrado, né? Essa seria então a equação da conservação de energia para esse problema, né? E mais a equação do conservação do momento, né? Que a gente viu que foi m v2 de x mais m v igual a 0, que é a conservação do momento na direção desse x, né? Mas aí, se você ver, vai ter então duas equações e três incógnitas. Mas tem a equação do vínculo, né? Equação do vínculo. Aqui, por exemplo, na situação intermediária aqui, né? Essa aqui seria a posição do x1, x2, e seria o x1, né? E aqui seria, por exemplo, a altura intermediária y2, né? E aqui seria o ângulo. Aí você tem y2 seria igual tangente de θ que multiplica x1 menos x2. Então, se eu derivar, né, eu tenho que dy2 dt é igual a tangente de θ dx1 dt menos dx2 dt. Aí isso aqui vai me dar exatamente a velocidade v2 de y igual a tangente de θ, né? V1 de x, que eu chamei de v, menos v2 de x. E aí você fica então com as três equações, né? Que você consegue então resolver o problema, né, completamente, certo? Bom, é isso que eu queria falar sobre conservação de energia do sistema de partículas, né? E tem outras conservações, outras quantidades conservadas, que não são vai ser abordadas aqui, né? Mas eu posso falar somente um pouco sobre ela, né? Que foi um problemazinho que teve, né? Que foi o problema seguinte, ó. Que foi você tem um furo aqui, tem um blocozinho de massa M, né? E um fio, e ele vem até aqui embaixo. Isso aqui é o fio ideal, né? Aqui tem um furo, e sem atritos. Aí ele está com a velocidade aqui, andando com a velocidade V1, né? E tem uma distância aqui do furo até ele de R1, né? Aí eu tenho uma tensão T. Então, do ponto de vista disso aqui no plano, só existiria as forças, só a tensão atuando, né, para fazer esse movimento aparelho. Então, eu estarei com essa velocidade V1, né, e na posição R1. Aí, quando eu puxo o fio, né, até ele chegar à posição R2, na situação intermediária que eu tenho, o bloco agora não tem mais sua velocidade, né, tangencial, né? Ele vai ter uma velocidade também para poder diminuir o raio do fio, né? Então, numa situação genérica aqui, ele tem uma velocidade, né, V, e tem uma posição R aqui, ó, genérica, né? E aqui é o do fio, certo? Então a nossa tensão T, né, ela é sempre, né, se você analisar as forças que estão atuando, tem um fio aqui, né, tem então um corpo de massa M, e tem a tensão bem aqui assim, né?
tensão T, atuando no fio. Essa tensão T vai ser simplesmente menos o módulo dela, né, de um vetor unitário, né, na direção radial, né? Isso seria então assim, R sobre R, né? É sempre assim, né? A força. Então essa força que está atuando na partícula vai ser igual a massa, velocidade da partícula, né? Sempre, né, está atuando aí no plano. Massa vezes aceleração, que é a única força que está atuando aí no plano, né? Na direção perpendicular ao plano não vai interessar para a gente. Então você tem a seguinte propriedade, né? Se eu tomar agora, lembra que eu tomei o produto escalar das equações para obter energia? Agora se eu pegar o produto vetorial e usando o fato que R vetorial R é zero, né? Então você vai ter o seguinte, ó, zero vai ser igual a M R vetorial dV dt, né? Como é que eu posso escrever isso aí? Então eu vou usar também a propriedade de derivada, que é o seguinte, ó, mais ddt de R vetorial V vai dar o seguinte, derivada de R com relação ao tempo da velocidade. Então da velocidade vetorial velocidade, isso aí é zero, né? Que o produto vetorial do vetor por meio é zero, mais R vetorial dV dt. Ó, interessante, pessoal. Então posso dizer que zero é igual a derivada, né, desse objeto aqui, ó. Aquela equação, né? Essa equação aqui, sei lá, equação 6. Então 6 ficaria assim, ó. Então isso significa que quando eu estou derivando relação ao tempo, uma quantidade, ela sempre vai ser conservada, né? Aí você teria essa quantidade que eu vou chamar essa quantidade de R, que é MR vetor V, que é conservada. Isso aqui é constante. Né? Constante. Ora, mas essa quantidade constante, pessoal, que é chamada de momento angular. Certo? É outra quantidade que a gente obtém da segunda lei de Newton. E veja que quando eu introduzi produto vetorial, não era à toa que ia ser utilizado adiante. Então isso aí vocês na verdade vão utilizar depois. Mas só como exemplo daquele exemplo, continuando, né? Vamos lá. Então essa quantidade aqui, que é um vetor perpendicular, então está no plano, é perpendicular ao plano. Né? Se eu decompor o vetor velocidade em duas componentes, uma componente perpendicular e outra uma componente radial, né? Então vou escrever meu V, né? Uma componente tangencial, né? E uma componente radial, R chapéu, né? Então quando eu pegar R vetorial V, né, o termo, né, ao longo de R vai subir, vai ficar somente o V perpendicular, né, R vetorial T, né? Aí isso aqui eu posso escrever assim, né, ó, V perpendicular R chapéu vetor T chapéu. Dois vetores perpendiculares, aqui vamos supor que é T chapéu e R chapéu, né? Dois vetores perpendiculares no plano dá um vetor fora do plano, né? Então eu tenho que o momento angular ficaria simplesmente assim, ó, M V perpendicular e R, né? Com esse R vetor T. Dois vetores unitários perpendiculares. Mas quanto é o módulo, dois vetores unitários perpendiculares? É 1. Então eu posso, módulo de L vai ser igual a MV, né? Módulo de L, que é constante. Porque já que L é constante, isso aqui vai ser constante. É igual a constante. Daí a gente tem a seguinte relação. Quando o fio estava na posição R1, M, R1, que é a velocidade perpendicular é V1, se ele vai para outra posição,
quando eu puxo o fio, ele vai para a posição R2, que é menor, mas vai valer essa seguinte equação, né? Estava em R1, V1, então vai ter que ser igual a M R2, V2. E aí você tira então a relação que R1, né? R1, V1, que a massa é a mesma, R2, V2. Então ele está inicialmente com a velocidade V1, né? Girando ali, sem atrito. Aí eu puxo o fio. Aí ele vai para uma outra velocidade V2, essa velocidade V2, né? Com raio menor, né? Com raio menor, vai ser sempre maior do que a velocidade V1. Então, à medida que você vai, ele está girando, você vai puxando, ele vai aumentando a velocidade, né? À medida que o raio vai diminuindo. Então, esse exemplo que tinha lá, né? Só que ele já dava as relações do raio. Lembre, se R1 sobre R2, por exemplo, né? For igual ao meio, ou seja, se o comprimento R1 diminui a metade, ele vai para uma velocidade que é o dobro, né? Ou, é o contrário aqui, né? Se aqui é a metade, se R1 sobre R2 for igual a 2, que é a metade, né? Então tá aqui. Então se R2, se o raio R2, né, quando eu puxei, for metade do raio R1, o que vai acontecer com a velocidade V2? Vai ficar o dobro, não? Ele dobra a velocidade, né? Ah não, espera aí, desculpa aí, faltou MVR, né? É, tá certo. Ele dobra de velocidade, né? Isso aí é o que acontece, né? Então, é isso que eu queria falar, que só esse adendozinho aí, que não tá, mas apareceu num problema, né? E para ficar completo aí, e veja que todas as quantidades que a gente obtém conservadas e os princípios vieram da lei que são fundamentais, que são as leis de Newton, né, pessoal? Então, eu encerro aqui, né, essas aulas sobre sistema de partículas.